neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. O Senhor da ceifa está chamando. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, alegre atendo a teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de verter. Vai depressa lhes anunciando que Jesus nos leva para os céus. Fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar.
parábola do rico e Lázaro encontra-se registrada no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Ouvintes, nós queremos lembrar a todos vós que tudo o que semeamos, nós colhemos. Colhemos tudo o que semeamos. Dizem, por sinal, que quem planta vento, colhe tempestade. Isto é verdade. Quem planta paciência, temperança, colhe paz, descanso, certeza, confiança. Em São Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, nós encontramos esta parábola do rico e Lázaro. E aquele homem estava colhendo, em um determinado instante, o que ele houvera plantado em sua vida, durante o seu tempo, durante o período em que ele teve a oportunidade de escolher. E a sua escolha, como também a nossa escolha, determinou o seu destino, determinará o nosso destino. Ele escolheu ser rico, menosprezar o pobre e deixar que sobrasse apenas as migalhas que caíam de suas mesas. Mas chegou o instante de ele erguer os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lázaro estava colhendo alguma coisa diferente do que o rico estava colhendo naquele instante. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Algum dia você colherá o que você tem plantado. Notemos que se o jovem, logo nos seus primeiros anos da adolescência, começa a fumar, a beber e a se entregar na orgia, resultado, ele vai colher. Ele vai colher como consequência do vício, da orgia, enfermidade, a perda da saúde e até mesmo a morte prematura. A moça, aquela mocinha que se entrega logo à vaidade, não respeita as circunstâncias femininas e se entrega de tal forma que não respeita nenhuma condição de sua anatomia, de seu corpo. Resultado, ela vai colher. Não resta dúvida. Por que tanta enfermidade em meio a tanto recurso? Porque a ciência tem se multiplicado, mas também a iniquidade tem se multiplicado. Antes da ciência se multiplicar, também a iniquidade não pôde se multiplicar. Havia falta de recursos e por isso os homens não podiam manchar a natureza como mancham hoje. As melhores paisagens, as mais belas paisagens, as praias, as paisagens dos rios, tudo estão manchados do pecado,
O homem tem aterrissado ali com o pecado, com a iniquidade. Então o recurso tem levado bem depressa, correndo mesmo, toda a perversão. Agora é certo que a árvore da ciência do bem e do mal é a mesma árvore. Ela não pode fazer o mal sem fazer o bem. Ela não poderia enganar se fosse somente o mal, aparentemente. Por isso, nós necessitamos de uma bússola. Caso contrário, estaremos semeando uma semente incorreta para colhermos um fruto desagradável. Muitos terão uma surpresa muito desagradável quando depararem-se com um destino, com um lugar totalmente do que eles pensaram que iriam deparar-se. Se semeias a semente correta, você terá a colheita correta. Isso implica terrivelmente os pregadores, os líderes, aqueles que têm pessoas cujos corações e cuja fé estão nas palavras de tais pregadores. Eles estão seguros como que entre a vida e a morte, naquilo que eles aprendem, naquilo que eles ouvem. O que eles têm ouvido tem formado o seu caráter. O que eles têm ouvido tem sido o alimento que eles têm recebido. E pelo estado físico do homem, você logo constata se a sua alimentação é boa ou má. Como pode uma pessoa anêmica, raquítica, demonstrar que de fato tem uma boa alimentação? Não. Ela mostra que tem uma má alimentação. O estado espiritual do povo mostra perfeitamente o tipo de alimento que ele tem. Não resta dúvida. O estado espiritual do povo mostra o tipo de evangelho que eles têm recebido. Quando naquela grande seca Elias visitou aquela viúva, ela estava na verdade esquelética, magra, abatida e pronta para morrer. Ali estava o seu estado físico, mas lá dentro havia uma semente, a semente da obediência à voz de Deus. E resultado, não lhe faltou o Espírito Santo, não lhe faltou Cristo, simbolizados respectivamente pela farinha e pelo azeite. Então, cabe a nós nesse instante pensarmos que tipo de semente estamos semeando. Nós, individualmente, como leigos, como pessoas, membros, pessoas individualmente falando, o que estamos semeando? O que estamos semeando no nosso corpo, na nossa alma, quando estamos vendo e delirando, nos deleitando com esses programas venenosos que Satanás tem colocado a domicílio dentro das casas? Sabemos, devemos ter plena consciência do que é que estamos semeando em nossos próprios corpos, em nossos próprios lares. Como pode você, pai de família, tendo uma semeadura desta dentro de sua casa, esperar que suas filhas e que seus filhos tomem um caminho correto, tenham a bússola divina? Já citamos, e vale a pena repetir, uma grande revista de âmbito internacional está declarando que os psicólogos dos Estados Unidos têm constatado que a televisão
é a semeadora da maior desgraça para o mundo. Antes disso, o profeta desta era disse: a televisão é uma desgraça para a humanidade. Mas ela semeia muito bem, sim, ela é uma árvore da ciência do bem e do mal. O mal que ela causa é muito maior do que o bem que ela leva. O povo poderia muito bem viver sem o bem que ela produz, sobreviver, sim, perfeitamente. Porque, por outro lado, o povo não estaria recebendo a desgraça que ela semeia. Eles dizem, os psicólogos têm dito, que ela é a mãe de toda a prostituição, de crimes e tantas outras coisas. Eu não já vos falei do menino de 4 anos que apanhou a arma que o seu pai deixava com sua mãe enquanto viajava e foi no berço e atirou na criancinha, sua irmãzinha, de berço ainda. Depois lhe perguntaram: filhinho, por que você fez isso? Você matou a sua irmãzinha. Ele citou logo o programa da televisão. Agora, isto é uma semeadura? De fato, quem sou eu? Eu vou acabar com isso? Não. Quem vai acabar com isso é aquele que é dono das leis. Ele vem vindo aí. Eu estou vendo panfletos esparramados pela rua aí, um mensageiro anunciando a vinda de Jesus. Eu disse, pela mensagem deste homem, de fato ele pode anunciar a vinda de Jesus. Simplesmente não pode preparar ninguém para a vinda de Jesus. Porque Deus tem enviado o seu precursor. E na sua primeira vinda foi somente João Batista. E na sua segunda vinda é somente o mesmo Espírito que vem João Batista, Elias. E pelas suas mensagens, vocês veem que de fato elas o caracterizam como profeta precursor da segunda vinda de Cristo. É o único homem que tem coragem de combater o pecado até as suas raízes. Começando pelas suas raízes, começando lá das fontes, de onde ele é gerado, onde ele tem germinado, lá na sua semente. E em tudo está a ordem social do dia. O mundo não pode ser amigo de Deus, bem como Deus não pode compatuar com o mundo. Disse São João, o mundo está no maligno. Então são duas naturezas opostas. São dois polos opostos um ao outro. Uma seta viajando em direção contrária da outra, nunca se encontra. É certo que Deus virá sobre este mundo para juízo e o mundo estará colhendo o que ele tem plantado. O que é que o mundo está plantando, meus ouvintes? Prestem bem atenção, quando está devastando a terra, quando o progresso está exigindo o devastamento da terra, o enfraquecimento da terra, a degeneração das raças, em meio a tanto recurso, o mundo já tem plantado e está colhendo o que os antediluvianos plantaram e colheram. Ninguém pode evitar. Agora, a salvação, sim, individual, é para você que tem crido, que a semente correta tem caído nesse terreno e tem produzido fruto que salta para a vida eterna. O profeta diz, se semeias a semente correta, você terá a colheita correta. Pelo contrário, se a semente é má, assim será a colheita. Você semeia joio e espera colher trigo? Você semeia vício, mentiras, vaidade, nudismo, insinuações, provocações e espera colher o Espírito Santo, os céus, a glória eterna? Que ninguém seja enganado.
Você não pode caminhar em duas direções ao mesmo tempo. Ou toma um caminho ou outro. Você ou está apontando para Deus nesse instante, com tudo que você é, olhando para Ele, completamente desprendido de suas razões, de seus direitos, de seus afetos, de suas imaginações, de seus sentimentos, de sua própria consciência, de seu amor filho, carnal, completamente desprendido, olhando para Cristo. Veja que enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele não viu as ondas ao seu lado. Enquanto Pedro estava olhando para Cristo, as tempestades, as ondas não puderam de maneira alguma assaltar a sua fé. Ele não pôde ser submergido. Enquanto aquela mulher estava olhando para Cristo, ela não podia ter caído. Se Eva tivesse permanecido olhando para a palavra, ela não teria caído. Se a igreja tivesse permanecido na palavra genuína dos apóstolos, ela não teria caído. Sim, fique sabendo. Anote isto. Isto não é uma brincadeira. Você deve tomar um caminho ou outro. Ou você está apontando para Deus nesse instante, com tudo que você é, e olhando para Ele, ou você se dirige na direção oposta. Uma das duas está acontecendo. Você pode pensar que está no caminho correto, mas há uma bússola que nos dirige, se estamos ou não no caminho correto. Uma certa feita, eu estive dentro de uma mata com um certo irmão amado. Muito bem, estivemos por ali. Chegamos um instante em que ele falou, vamos descansar um pouco aqui. E eu até deitei ali debaixo de uma árvore, fiquei contemplando as estrelas, por aquelas brechas das árvores, lembrando-me sempre de Abraão. Não foi nada, de repente apareceu uma luz de lanterna lá, eram os companheiros, e ele falou, vamos-nos. E fomos. Passado muito tempo, seu irmão me disse, pastor, você sabe que aquele dia o meu irmão estava perdido com o senhor dentro daquela mata? E foi um alívio para ele quando nós aparecemos lá com a lanterna. Estava sinceramente errado. Perdido dentro da mata até que a luz apareceu. Essa luz é a mensagem. E eu não sabia que estava perdido. Ele ficou calado. Oxalá que todos os guias caíssem em si e dissessem para o seu povo, estamos perdidos, mas uma luz apareceu no entardecer. É a mensagem do profeta de Deus. Vamos, irmãos, caminhando sob a bússola divina, que é a palavra, que é o Espírito Santo em nós. Vamos, irmãos, caminhando, e a jornada é longa, com coragem lutando, chegaremos ao fim. Vamos, irmãos. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família. Culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós ali na igreja. Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam.
Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernaculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Perdido andei, vagando neste mundo, buscando em vão a paz sem encontrar. Cada vez mais, num abismo tão profundo, de Cristo a luz em mim se fez raiar. Agora eu sei, em Cristo a salvação, perdão e paz a todo pecador. Ó, vem, Senhor, a todo coração, encher de gozo e a paz do teu amor. Servir a Cristo é gozo permanente, seu evangelho ao mundo anunciar. Agora sim, feliz e bem contente, pregando vou de Cristo amor sem par. Achei Jesus, o mundo abandonado,
sempre ouvirei e te pregai ao mundo Um conhecimento muito necessário que todos que se dizem cristãos, ou por que não dizermos, todos os cristãos devem ter, é justamente este: e quem é Jesus? Que é o Espírito Santo? E para que foi dado o Espírito Santo? Os filhos conhecem os seus pais, a menos que um deles tenha morrido, ou qualquer coisa assim, houve um nascimento de uma maneira errada, qualquer coisa. Mas os filhos conhecem os pais. Se somos filhos de Deus, então nós conhecemos o nosso Pai. E como filhos de Deus, nós não temos pais. Nós temos um Pai. Por isso o Espírito Santo clama em nós: Abba, Pai. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus que deve ser glorificado. Só o Senhor que é Pai. Abba, Pai. Pai, Pai. Então nós não podemos falar os meus pais. Pai, Filho e Espírito Santo são os meus pais. Nós falamos: Deus é meu Pai. O Senhor é meu Pai. Abba, Pai. Deus não tem netos. Deus tem filhos. E esses filhos conhecem o Pai. Filipe, com uma curiosidade natural e até inspirada, porque isso deveria ficar escrito, disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Em São João capítulo 14, versículo 8. Jesus lhe respondeu: pronto, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Agora, irmãos ouvintes, isso é Jesus respondendo. Mesmo Evangelho de São João, lá no primeiro capítulo, verso 18, diz que ninguém jamais viu o Pai. Ninguém. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Isto porque, no mesmo Evangelho, São João, capítulo 10, versículo 30, Jesus fez essa declaração: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Eu, Deus e Espírito. Por isso Deus nunca foi visto.
como espírito. Ele pode ter sido visto em uma teofania. Mas como ele é mesmo, ninguém jamais pôde vê-lo e jamais poderá vê-lo. O Pai. Por quê? Ele é invisível, disse São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15. E que Jesus é sua imagem. Você é invisível. Ninguém vê seu espírito. Agora, o seu corpo é a sua imagem. Então, Paulo disse que Jesus é a imagem do Deus invisível e que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isto é certo. Eu, carne, e o Pai, Espírito, somos um. Eu e o Pai, São João 10, 30. Ele não disse eu e o Pai e o Espírito Santo somos três, como você aprendeu na tradição religiosa. Você não encontra um versículo na Bíblia Jesus dizendo eu e o Pai e o Espírito Santo somos três pessoas distintas. Mas ele está dizendo eu e o Pai, porque o Pai é o Espírito Santo. Somos um. Maria concebeu foi do Espírito Santo. E de quem a mulher concebe, a criança é filho. Por isso Jesus é filho. A carne que nasceu, passou por aquele processo ali, dentro do ventre de Maria. Tudo que a mulher precisa do homem veio de Deus para Maria, sem nenhuma via sexual. Deus desceu no seu ventre através de um óvulo incubado pelo Espírito Santo, ali no seu ventre, e por isso nasceu um homem Deus. E uma vez nascido de mulher, ele tinha que falar Pai. Mas eu e o Pai somos um, porque era Deus manifestado ali. Ah, sim. Então nós já sabemos quem é Jesus. Mas agora vamos ver o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é nada mais nem nada menos do que o próprio Deus. Deus é Espírito. São João capítulo 4, versículo 23, 24. Jesus disse o quê? Porque Deus é Espírito. E importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Sim, São João capítulo 4, versículo 23, 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus estava ensinando uma heresia? Não. Isto é heresia para os credos, mas não para Deus. Enquanto os credos é uma heresia para Deus. Porque aquilo que o homem chama de sábio, Deus chama de louco. Diz a palavra em 1 Coríntios, capítulo 1. E aquilo que o homem chama de sábio, Deus chama de louco. E aquilo que o homem chama de louco, Deus chama de sábio. É completamente ao contrário. Agora, o Espírito Santo é Deus. Você não pode ficar em Mateus 28, 19 sem ver quem é o Pai de Jesus Cristo. Se você chegar no último versículo, começando dos primeiros versículos, isto é, do primeiro capítulo, você vai saber qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que deve ser invocado no seu batismo. Então, o que é o Espírito Santo?
é Deus. Não é outra coisa. Não é uma terceira pessoa. Você pode dizer que o Espírito Santo é uma terceira manifestação de Deus, do mesmo Deus, na vida de sua igreja, em seu corpo, como ele se manifestou naquele corpo chamado Jesus, ocupando de uma maneira total, com toda a plenitude da divindade. E esse Jesus Cristo, nosso Salvador, nos redimiu e nos lavou através do seu sangue, para que então aquele mesmo Espírito Santo, este mesmo Deus, tivesse prazer de habitar em nós como corpo de Cristo, a ponto deste corpo chegar a dizer com sua vida: eu e o Pai somos um. Daí então vir a unidade perfeita, que vem do próprio Deus. É o próprio Deus ligando as juntas, as medulas, formando o corpo. O corpo de seu Filho na terra é a igreja escolhida, a noiva redimida pelo seu sangue. Mas está aí o que é o Espírito Santo. É Deus, é a pessoa de Cristo, ungindo o seu corpo para enfrentar todas as lutas, dificuldades. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora, esse Consolador que Jesus prometeu, em São João capítulo 14, versículo 26, é o mesmo do qual ele fala no mesmo capítulo 14 de São João, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Mas ele diz quem é este Consolador: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Então ele estava falando que era o próprio Jesus Cristo, era ele próprio, habita convosco. Mas, depois, concluindo o versículo 17 de São João 14, e estará em vós. Tu és meu Filho amado, em quem tenho prazer de habitar. Agora, Deus enviou o Espírito Santo com um propósito. E o propósito de Deus ao enviar o Espírito Santo, encontrado aqui no que nós lemos, foi um só: o de que ele mesmo pudesse chegar a morar em sua igreja, morar em você, continuar seus planos, sua obra, porque a morte de Jesus não pôs fim ao seu ministério. Ele continua sua obra através dos seus apóstolos, através de seus profetas, de seus evangelistas, de seus mestres. Já estou falando de Efésios capítulo 4. Ele continua esta obra. E o Espírito Santo é a pessoa de Cristo. Na verdade, temos de analisar o pronome ele. Ele é uma pessoa. Não resta dúvida. Mas qual pessoa é essa? A terceira? Não. É a mesma pessoa de Cristo vivendo em sua igreja, na sua igreja. E estará em vós, estará em você. Em você que não tem ficado órfão. Não, voltarei para vós, ele disse. Veja, isso é primeira pessoa. Não podemos analisar o pronome sem analisarmos também o verbo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Isso ele estava falando do Espírito Santo, voltando para a igreja, para que essa igreja pudesse viver por Cristo, viver por Ele. Oh, isso é simplesmente consolo.
mas aquele Consolador. Você saber, ter conhecimento de quem é seu pai, quem é sua mãe, não é a felicidade? Eu, por exemplo, não conheci meu pai, porque quando eu nasci, meu pai já tinha partido da terra, estava morto. E muitas vezes eu chorei amargamente e pedi a Deus para ressuscitar meu pai, mediante as lutas de minha mãe. Eu conheço a vida de um órfão. Eu sei o que é uma criança sem pai. E sei também o que é um homem sem Deus. Eu experimentei um pedaço da vida sem meu Pai Celestial, sem esse Deus em mim. Oh, que coisa terrível! Veja o que é um homem sem Deus. Veja o que é uma mulher sem Deus. Quando Deus deu o seu Espírito, quando Deus proveu todos os meios para não sermos órfãos, Ele não é um Deus morto. Ele ressuscitou dentre os mortos. A sua morte foi simplesmente para nos lavar, nos redimir, nos adornar, nos purificar, para que então Ele pudesse ter prazer de habitar em nós, tirar de nós os vícios e nos dar domínio sobre os instintos pecaminosos da carne, preparando um templo, um corpo me preparaste. Isso se refere ao corpo de Cristo individualmente e se refere também à sua igreja. Corpo me preparaste, quer dizer, derramaste o sangue e limpaste este corpo, remiste este corpo, para que eu pudesse habitar, porque eu, como Deus, não posso habitar num lugar imundo, sujo, cheio de mentira, de adultério, de vício, de pecado. Deus proveu todos os meios para que pudéssemos ser habitados por Ele próprio. Você provém ali a sua casa, o seu lar, você constrói a sua casa, você lava a sua casa, você redime a sua casa, você pinta a sua casa, você asseia a sua casa, para depois vir e habitar naquela casa. Assim Deus tem feito com sua igreja. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Não sabeis vós que sois casa de Deus? Então o propósito de Deus em enviar o Espírito Santo está encontrado nas Escrituras. Mas antes de tudo você tem que saber que Ele é o próprio Deus, a ponto de você chegar e dizer: eu e o Pai somos um, eu vivo por Cristo. Viver por Cristo a vida verdadeira, servi-lo sempre no mundo falaz, fiel a Cristo e a voz do dever, eis o caminho do velho prazer. Jesus bendito, a ti me entrego enfim, na cruz morreste por todos nós, por mim. Só tu és meu Deus, todo meu amor. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. A obra maior é justamente viver por Cristo, como homem, como mulher. É o mesmo Espírito Santo, o mesmo Pai fazendo estas obras na família, na esposa, no esposo, no filho, no lar, na igreja. Você se sente agora como quem é habitado pelo Espírito Santo? Não simplesmente por ter recebido um dom, isso é um presente, mas não é o doador do presente.
Se você ganha um presente, você tem o presente de uma pessoa, mas não tem aquela pessoa consigo. Agora você precisa ter o doador deste dom, que é o Espírito Santo. É Deus regendo sua vida. E você quer isto? Diga: Senhor, dá-me do teu Espírito, fé genuína na tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Eu quero melhor fazer por Cristo, que em cruenta cruz morreu por mim. Pois vendo sofrer lá no Calvário, não esqueço o que Ele fez por mim. Oh, quantas almas salvas por seu sangue, livrando-as do castigo, mágoa e dor. Pois sei que Jesus Cristo é o amigo. Eu devo a Ele o melhor. Eu quero mais pensar em outras almas que em seus pecados morrerão. O Salvador quer logo ampará-las em seu excelso e seu grandioso amor. Oh, quantas almas salvas por seu sangue, livrando-as do castigo, mágoa e dor. Pois sei que Jesus Cristo é o amigo. Eu devo a Ele o melhor.
A ti, meu Cristo, sempre seguirei. A ti, meu Cristo, fiel seguirei. Tua vontade revela-me, Senhor. Quero obedecer-te com amor. Revela-me, Senhor. Quero obedecer-te com